Muito bem. Então, mais uma vez, é um prazer de estar aqui entre os irmãos aqui, realmente recebendo o amor dos amados irmãos para com a minha pessoa durante essa semana. E mais uma vez, nós queremos abordar o assunto que tem algo a ver com a vida conjugal e a vida familiar. Inclusive, amanhã à noite, toda palestra vai ser voltada para a criação dos filhos. Mas só para você entender por que eu havia colocado do jeito que eu coloquei durante essa semana. Quando o casal não sabe se dá bem entre si, isso vai ser transmitido também para os filhos. O casal, a chave da vida familiar. Quando você percebe uma família com harmonia, é devido ao fato que os pais, entre eles, há harmonia. Devido ao fato que eles têm sabido, entendido como andar em amor. Lembra que nós havíamos abordado ontem? Se vivemos no Espírito, também andemos nele. Então você percebe que nós temos uma posição diante de Deus que se chama santificação posicional. Ou seja, você foi separado do pecado para a luz de Deus. Isso se chama santificação posicional. Ou seja, nós estamos falando sobre piedade, porque piedade e santificação o mesmo assunto. A pessoa piedosa é uma pessoa santa. Uma pessoa que anda de acordo com a palavra de Deus, ela, por sua vez, uma pessoa santa na sua posição diante de Deus, porque ela foi conduzida das trevas para a luz de Deus. Então percebem que não somente tem a parte que chama santificação posicional, mas também tem do lado que se chama santificação prática ou progressiva. Ou seja, durante essa semana, quantas vezes que eu tenho abordado o assunto de despojamento e revestimento? Você percebe que toda noite eu estava frisando o assunto de despojar-se, revestir-se. Então, isso está voltado justamente com aquele trecho bíblico que eu havia abordado ontem, Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, também andemos nele. Ou seja, sendo que eu sou crente, santificado, posicional diante de Deus como uma pessoa santa, Deus olha para mim como se eu fosse uma pessoa sem pecado, mas ao mesmo tempo nós temos do lado prático. O lado prático se chama santificação progressiva. Então, por que nós estamos tratando tanto na vida conjugal durante essa semana? Porque os pais, a chave da vida familiar. Agora, vamos abordar o que foi abordado ontem, onde nós havíamos abordado andar em amor. E quando se fala andar em amor, você precisa revestir-se de quê? O amor de Deus. Então, hoje, eu fui na casa do nosso querido irmão aqui, que ele nos levou a louvor hoje à noite, com a sua esposa, tudo mais. Fui lá, eles têm um quadro. Esse quadro está escrito o fruto do Espírito Santo. A chave para você e para mim é para ser submisso ao Espírito Santo. O resultado, o amor de Deus, a alegria de Deus, a paz de Deus, benignidade de Deus, bondade de Deus, fidelidade dele, mansidão e domínio próprio. O que nós necessitamos em nossos casos no dia de hoje, nos revestir do amor de Deus. Ou seja, a minha posição diante de Deus, eu sou santificado. Mas na prática, eu preciso me despojar daquilo que não agrada a Deus e me revestir daquilo que agrada a Deus. Ou seja, a palavra nos fala claramente que nós devemos perdoar uns aos outros e nós entendemos, de acordo com Lucas capítulo 17, verso 3, tomem cuidado, se seu irmão pecar, arrependo-o. Agora veja,
Se ele se arrepender, nós devemos o quê? Perdoar. Agora, isso significa que eu vou conceder perdão a ele. Agora, se ele não arrepender, eu vou perdoar de coração. Então, você percebe na vida conjugal, é necessário, porque nem sempre o cônjuge, nem sempre o pai, nem sempre o filho, nem sempre a mãe, nem sempre se arrepende naquele momento. Mas você precisa perdoar de qualquer jeito. Ou seja, você vai perdoar de coração. No dia de hoje, a igreja tem uma confusão muito grande sobre o assunto de perdão. E sem perdão, não há reconciliação. Então, por esse motivo, hoje à noite, novamente, nós estamos abordando o assunto de perdão. Ou seja, isto é conceder perdão à pessoa que arrependeu-se. Agora, pensando assim, perdoar é uma arte perdida na nossa sociedade hoje. Ou seja, dentro da nossa igreja hoje, o problema maior, problema de não perdoar seu próximo. E também no lar, a mesma coisa. A pessoa não perdoa. E você talvez fique pensando, mas por que você pensa desse jeito? Em nosso país hoje, aqui no Brasil, mais do que 55% dos brasileiros se separam depois de 5 anos de casados. Agora, depois de 10 anos, mais do que 60% dos brasileiros entram em divórcio, 60%. Agora, você não acha que é um problema sério aqui no país? Agora, veja bem, você pensa, mas isso só acontece lá fora da igreja. Você sabe que tem muito crente hoje é divorciado? Agora, não quer dizer que a pessoa divorciada é uma pessoa que não pode ser útil na mão de Deus, mas tem suas consequências. Porque não havia aprendido a perdoar. Porque nosso objetivo como conselheiro é reconciliação. E sem perdão, não há então justamente reconciliação. As pessoas vão pecar contra nós sabemos disso, nós somos pecadores. Eu sei que a minha esposa vai pecar contra mim. Não que ela não me ama, não que ela quer pecar contra mim, mas devido à natureza dela, às vezes ela escolhe pecar contra mim. Como também, no meu caso, eu não quero pecar contra ela. Mas sendo que eu sou pecador, o que acontece? Eu acabo em pecar contra ela. Mas sendo que nós temos perdão, nós podemos voltar a ter amizade devido ao fato que houve perdão, que facilitou reconciliação na vida conjugal. Agora veja o seguinte, nenhum crente tem direito de não perdoar seu irmão. Nós devemos perdoar. Veja o que a Bíblia fala. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Agora, eu penso comigo que Pedro já havia tido uma noção sobre perdão. Ele havia pensado talvez 7 vezes. Porque ele já havia entendido o que é 7 vezes. Quantas vezes? Até 7 vezes. Agora, o que eu acho interessante, quando você volta para aquela cultura, lá no passado, os fariseus, a regra deles era perdoar somente 3 vezes por dia. Então, se você pecar contra o fariseu, depois de 3 vezes, ele não perdoa mais você. Ele fala, volta amanhã e eu vou pensar. Mas já perdoei 3 vezes, não vou perdoar mais hoje não. Volte amanhã e eu vou avaliar se eu devo perdoar ou não. Mas quando Jesus falou para eles, em capítulo 17, Lucas, ele falou 7 vezes. E você percebe que o pessoal que está ouvindo isso aí já está pensando, será que é possível perdoar 7 vezes? Inclusive, no verso 5 de capítulo 17, o que eles falaram para Jesus? Nos dão mais fé. Irmãos, perdão não tem nada a ver com a sua fé. Perdão é questão de obediência. Então veja aqui que
Pedro, já sabendo o que Jesus havia dito, 7 vezes, respondeu Jesus, não eu te digo, até 7 vezes, ou seja, até 70 vezes 7. Sem limite é para perdoar. Se você não perdoar, não vai haver nunca o quê? Reconciliação na sua casa. Agora, veja o seguinte. Nós devemos o quê? Conceder perdão para a pessoa que arrependeu-se. Arrependimento é justamente uma volta de 180 graus para lá para cá. Outra noite nós estamos aqui nessa avenida onde fica o hotel. E nós estamos procurando um retorno. E logo mais nós estamos vendo a placa ali, retorno. Agora, aquela placa, retorno, é importante para quem que está indo na direção errada. Para voltar, pegar a estrada correta, você tem que fazer um retorno. Então, a pessoa que faz retorno na sua vida, ou seja, um arrependimento, porque retorno realmente é um arrependimento, não é? Então, a pessoa está indo no caminho errado e faz retorno. É para nós conceder perdão à pessoa. Então, o que acontece no lar cristão no dia de hoje, muito raro que você percebe perdão genuíno na pessoa ou no lar. Agora veja, isso não tem nada a ver com sentimento. O sentimento não tem nada a ver com aquele assunto. Agora, perdoar é a promessa de não levar a questão novamente contra o ofensor diante de outros ou de si mesmo. Dos seus pecados, ele fala, iniquidades não me lembrarei mais. Agora, você sabe que no caso de Davi, ele pecou contra Deus, foi perdoado, mas Deus não esqueceu o que ele havia feito. Então, perdão não tem nada a ver com esquecimento. Agora, eu não devo lembrar a ofensa que foi feita a mim. Mas às vezes, volta na minha cabeça. Às vezes o pensamento daquela ofensa volta novamente para mim. Agora, o que eu devo fazer com esse pensamento? A palavra correta é despojar-me. Revestir-me. Ou seja, eu devo levar todo o pensamento cativo em obediência a Cristo. 2 Coríntios 10:5. Então você percebe que nós temos como perdoar. Mas muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não esqueço o que ele fez para comigo. Certa vez eu estava tratando um casal em São Paulo e um dos cônjuges cometeu adultério. E o outro falou comigo, não posso perdoar nunca, não posso esquecer nunca o que ele fez. Mas percebe, irmãos, não é questão de esquecer, é questão de não lembrar. Você não deve lembrar a ofensa que foi feita para ti. A questão de você não esquecer, mas a questão de fazer propósito e não lembrar. Porque às vezes o pensamento vem. E quando ele vem, levar todo o pensamento cativo em obediência a Cristo, porque você perdoou ele. Mas isso significa que você vai esquecer. Jamais um cônjuge vai esquecer que seu cônjuge, seu marido, sua esposa, que cometeu adultério, será que ela vai esquecer? Não vai esquecer nunca. Mas a Bíblia ensina, eu não devo lembrar. Agora veja outro aqui. O que fazer se a pessoa não procurar seu perdão? Veja a resposta para isso aí. O amor de Cristo provê um motivo e um modelo para o amor. São duas palavras aqui importantes. O motivo. Qual o nosso motivo de perdoar? Para ter a amizade novamente no lar cristão. Para perdoar os filhos, filhos devem perdoar os pais devem perdoar os filhos, a esposa deve perdoar o marido deve perdoar a esposa. Então, o motivo é o fato que nós amamos quem? A Deus. Nós amamos a Ele porque Ele, no primeiro lugar, nos amou. Então, eu estou correspondendo com o amor de Deus. Agora, quando eu não estou
perdoando a pessoa, eu não estou correspondendo mais com Deus. Eu não estou manifestando o amor de Deus para com o meu próximo, para com a minha esposa, para com meus filhos, para com nossos pais. Então percebe, o amor de Deus leva você a perdoar a pessoa. Então em nossos lares hoje, nós entendemos que tem muitos irmãos, até crentes, que não sabem perdoar. Porque eles pensam, perdão significa esquecer. E não tem nada a ver com esquecer. E tem outros crentes que pensam que eu preciso mais fé para perdoar. Eu não tenho fé suficiente para perdoar. Mas Jesus colocou bem claro que perdão não tem nada a ver com fé. Porque quando foi feito, justamente a palavra dos apóstolos, quando eles falam, nos dá mais fé. Então a resposta foi justamente o quê? Uma parábola do mestre e seu servo. E que ele ensinou naquela parábola? Obediência. O servo, obrigado a obedecer. Então o que Jesus está dizendo para eles? Para vocês perdoarem, vocês têm que lembrar que seu dever é obedecer. E seu dever é obedecer seu mestre. E uma vez que você obedece seu mestre, você vai perdoar a pessoa que ofendeu você, apesar de ter sentimento ruim contra ela. Porque o sentimento, ele é neutro. Ele nem é bom nem é mau. Você não tem como controlar o sentimento, mas você tem tudo para controlar seu modo de pensar. Por isso, Paulo coloca para nós que nós devemos levar todo o pensamento cativo em obediência a Cristo. Mas como eu vou fazer isso aí? Eu vou me despojar daquele pensamento que não agrada a Deus. Eu vou me revestir justamente com trechos bíblicos que eu havia decorado. Trechos bíblicos que eu havia memorizado. Para tirar aquele pensamento na minha cabeça. Agora, se você despojar-se sem revestir-se, volta novamente o pensamento. Agora veja o seguinte, segunda palavra, o modelo. Então tem que ser o quê? Motivado pelo amor de Deus. Ao mesmo tempo, eu tenho um modelo que eu vou seguir. Qual é o modelo? Jesus. A Bíblia nos fala que Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E que nós devemos perdoar do mesmo modo que Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Agora, se você não perdoar, não vai haver reconciliação no lar cristão. Não tem como ter harmonia no lar. Então, perdão é extremamente importante. Agora, veja o seguinte, o motivo, temos que perdoar porque fomos o quê? Perdoados. Eu vou perdoar porque eu fui perdoado. Não porque eu fui bonzinho, mas porque Deus me amou de tal maneira que Ele enviou seu Filho. E eu fui perdoado por Ele, em Cristo Jesus. Então, lembra que nós temos o quê? A lei de Cristo. E a lei de Cristo são dois grandes mandamentos. Amar teu Deus, amar teu próximo. Ele me perdoou, eu vou perdoar. Ele é nosso exemplo, Ele é nosso modelo. Agora veja o seguinte, o único modo que Deus Santo pode nos perdoar é através de Cristo Jesus, não tem outro. Não tem como perdoar a pessoa se você não é crente. Não tem como perdoar a pessoa se você não tem a santificação posicional que facilita você praticar a sua santificação, ou seja, santificação progressiva, onde você perdoa a pessoa sem limite. Agora, em nosso ser humano, não tem como perdoar. Não tem como. Mas quando você percebe que nós temos sido perdoados por Deus, então nós podemos perdoar nosso próximo. Agora veja Efésios 4:32. Antes, sei uns para os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos. Uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, eu fui perdoado. Amém, aleluia, amém,
eu fui perdoado. Eu não mereci. Foi a graça de Deus. O que eu mereço, a morte. Mas o que eu recebi em vez, foi justamente a misericórdia de Deus. O que eu mereço, eu não recebo. Mas eu mereço aquilo. Mas o que eu recebi em vez, a graça dele. E a graça dele me perdoou. Eu não tenho como adquirir perdão de Deus somente pela graça dele, através da pessoa de Cristo Jesus. Então, ele é nosso modelo. Ao mesmo tempo que ele é nosso modelo, ele também é nossa motivação. Ele me motiva para perdoar. Agora veja, revestimento novamente. Então, tantas vezes durante essa semana que eu tenho frisado duas palavras-chave para nós: despojamento e revestimento. Agora, 5:2, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nosso modelo, nossa motivação, novamente revestimento. Eu preciso escolher entre dois caminhos todo dia. Todo dia eu tenho diante de mim dois caminhos. Hoje eu tinha que fazer algumas escolhas, porque hoje eu queria pecar contra alguém. Alguém não me tratou do jeito que eu queria ser tratado. Então eu queria devolver a mesma moeda para a pessoa, mas assim um jeito leve, né? Para a pessoa não perceber que eu pequei. Mas o que eu fiz? Eu tratei a pessoa como eu gostaria que ela me tratasse, que ela não me tratou do jeito que eu queria ser tratado, mas Deus colocou na minha cara: trata ela como você quer ser tratada. Em vez de ser ofendido, trata ela do jeito que você quer que ela esteja tratando com você. Quando eu fiz aquilo, mudou a fisionomia dela. Interessante isso, gente. Todo dia nós temos escolhas. Talvez hoje você tinha uma escolha e você escolheu errado. Ou talvez você fez uma escolha certa. Mas o que eu quero colocar para você na vida conjugal, na vida familiar, hoje, todo dia você tem dois caminhos. Todo dia. Durante o dia você pegou o caminho certo, mas facilmente você vai desviar do caminho que você escolheu. Por esse motivo, Paulo havia colocado para Timóteo que a palavra, ela é útil para ensinar o caminho correto, e também ela é útil para repreender que você saiu do caminho. E ela também é útil para trazer você de volta para o caminho, que é corrigir. E ela também é fiel e correto para trazer você de volta para o caminho correto, para que haja treinamento e haja maturidade na sua vida. Agora, notem então, o amor se entregou a si mesmo por nós, como oferta. Agora veja, ele voluntariamente se entregou por nós. João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Agora é interessante que eu sou servo de Deus, mas a noite que Jesus foi traído, ele falou para os seus seguidores: não chamo vocês mais de servos, eu chamo de vocês amigos. Ele só podia chamar eles de amigos pelo fato que ele se entregou por eles, porque eles na verdade não somente amigos deles, mas irmãos dele. Veja que ele fala de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, seu cônjuge é seu amigo. Seus filhos são seus amigos. Seus pais são seus amigos. Agora a pergunta é, você tem disposição a perdoar? Porque o pai, ele peca, a mãe, ela peca, os filhos pecam. Mas o que acontece, muitas vezes não há reconciliação devido que não houve perdão genuíno. Agora veja ainda, o único modo que o Deus Santo pode nos perdoar, como nós havíamos abordado, através de Cristo.
Ele morreu por nós. Então, Ele tomou sobre si o que você merece. Amém ou não? Ele tomou sobre si o que você merece. Ele deu para você o que você não merece. Agora, interessante, Ele tomou sobre si a sua condenação. Ele foi condenado como criminoso ao seu favor, porque Ele perdoou. Você foi perdoado por Ele. Ele agiu de uma forma de manifestar para você que você foi perdoado por Deus. Ele morreu por nós. E ao mesmo tempo, Ele passou a sua justiça para a nossa vida. Essa justiça que Ele passou se chama imputação. Ele atribuiu a nós justamente a sua justiça. Por isso, diante de Deus, eu sou justo. Diante de Deus, eu mereço hoje o céu. Porque Ele me perdoou. Mas, ao mesmo tempo, para manifestar meu amor para com Ele, é perdoar você. Amar você de uma forma tal que se você me ofender, eu vou perdoar. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, sabe quem é Ele? Jesus. Ele fez pecado por nós. Você percebe que o dia que Ele foi crucificado, a terra se escureceu, ficou em trevas, enquanto Ele estava na cruz. Você já imaginou por quê? Porque Ele estava na cruz, e vamos supor que Ele está nessa cruz agora, eu sou Deus. Ele está na cruz. Ele levou a sua condenação. Ele levou sua condenação do seu pecado. Deus Pai, quando Ele se fez pecado, o Pai não podia olhar no seu Filho mais. Ele virou as costas. E a terra escureceu. Ele nos perdoou. Ele falou assim, meu Deus, por que me abandonou? Porque Ele havia levado sobre si nosso pecado, nossa condenação. Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Sem a cruz, não há salvação. Não há perdão. Veja, e nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hoje, sem mereço, eu sou pecador. Mas quando Deus Pai olha para mim, Ele está vendo uma pessoa justa, porque Jesus levou sobre si minha condenação. Ele se fez pecado no meu lugar, e Ele passou, Ele imputou, Ele atribuiu para mim o que? A justiça dEle. Não anima você? Irmãos, você deve ser tão animado que Deus atribuiu para você a justiça de Deus. Mas muitas vezes, tudo bem, Ele fez, né? Eu já ouvi isso aí. Mas, irmãos, nós devemos ouvir todo dia que Ele se fez pecado em nosso lugar e Ele passou a sua justiça em você. E você não mereceu. Você foi uma ofensa para Ele. Mas Ele perdoou. O homem em si é uma ofensa para Deus. Pela sua natureza, ele é uma ofensa para Deus. Mas Deus, através de Cristo, fez com que Ele fosse pecado em nosso lugar para nós poderíamos ter justamente a justiça de Deus. Veja ainda, sua morte foi oferta e sacrifício a Deus. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por Ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fôssemos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Agora, imagina, antes de você converter, você era inimigo de Deus. Você era inimigo de Deus. Nós, inimigos de Deus. Mas um dia, a palavra de Deus chegou a mim, que Jesus se fez
pecado em meu lugar. Ele levou sobre si toda a condenação do Bill. Ele levou sobre si tudo que o Bill merece. Ele levou sobre si. E passou a justiça dele na minha vida. Quando me converti, pessoas estavam olhando para mim, mas houve mudança radical na vida. O que foi com ele? O que foi comigo, o que foi com você? Se você é realmente convertido, Deus fez uma obra na sua vida, uma obra radical que você não é mais condenado diante de Deus. Você é uma pessoa justa diante de Deus. Agora, minha pergunta, isso motiva você? Isso motiva você a perdoar a pessoa na sua casa? Isso motiva você a ter harmonia na sua casa? Você percebe o modelo que Deus havia nos dado? Ele nos motiva, ao mesmo tempo, um modelo para a nossa própria vida. Hoje, eu estou motivando você pela palavra. E se você tivesse me conhecido mais, você vai perceber que eu sou um modelo de alguém que perdoa. Agora, às vezes, ficando ofendido, eu não gosto, meu sentimento é mau, mas eu vou perdoar. E às vezes a pessoa me ofende, eu não levo a ofensa para mim mesmo. Eu cobro a ofensa com o amor de Deus. Sabe por quê? Ele me motiva. O Espírito Santo me motiva. Mas ele só me motiva se eu sou submisso a ele. Você só vai ter justamente harmonia no seu lar se você está permitindo que ele seja a motivação para a sua vida e o modelo para a sua vida. Reconciliação. Reconciliação não vem sem perdão. Ou seja, reconciliar-se é restaurar a amizade, a harmonia. Vocês sabem, uma vez alguém perguntou, que tipo de caso que você trata no seu gabinete quando você está dando aconselhamento bíblico? Eu diria que talvez 80% das pessoas que me procuram têm problema conjugal e problema familiar. A maioria. Porque não sabem lidar com o pecado na sua vida. Não sabem lidar consigo mesmo. Por isso tem problemas interpessoais. Por isso tem problemas conjugais. Por isso tem problemas familiares. Porque não sabem lidar pessoalmente com o pecado na sua vida. Não entendem o que significa a amizade mais. E por outro lado, a pessoa gosta de passar a culpa na outra pessoa, não é isso mesmo? Agora veja outra aqui. Seu sacrifício foi um agradável aroma a Deus, ou seja, Deus ficou satisfeito. Agora, tendo experimentado seu amor, você é compelido a perdoar, motivado por ele. Você tinha uma dívida esmagadora, mas hoje você não tem mais, porque já foi pago. É como se fosse você com dívida lá no banco e alguém vem pagar sua dívida. Isso é perdão. A dívida foi paga. Mas você cobra seu cônjuge, você cobra seus filhos. Agora não sai daqui dizendo que eu falei que não deve cobrar. Tem meio de cobrar corretamente. Nós devemos cobrar, mas sempre com coração perdoador. Sempre a atitude de perdão para a pessoa. Mesmo que eu tenha de cobrar, eu vou cobrar como? Falando a verdade em amor. Eu vou ser atualizado, não vou deixar a coisa passar. Eu vou atacar o problema da pessoa, não a pessoa, porque a pessoa em si não é problema, ela tem problema. Mas às vezes, nós tratamos nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, como se fossem eles sendo nosso problema. Enquanto nós devemos entender que eles têm problema. Você tem problema. E para você tratar com o problema de outra pessoa, você tem que lidar com o seu problema biblicamente, tirando a viga. Agora, eu não gosto de futebol tanto. Mas eu percebi que a viga lá no campo é grande. Interessante que quando foi traduzido na língua portuguesa, fala viga, não fala. Trave, não fala trave, né? Trave, né? O trave é grande.
E quando você julga outra pessoa, é devido ao fato que você tem trave no teu olho. Você não percebe seu pecado. Você ficou ofendido, mas você não percebe que você ofendeu, porque não perdoou. Não perdoar quer dizer que você também é uma ofensa para a pessoa que pecou contra ti. Agora veja o seguinte. Se recusar a perdoar, você não experimentou o perdão de Deus, porque Cristo deu para nós. Alguém me perguntou hoje sobre crentes aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós temos 60 milhões de evangélicos. Eu duvido que metade são realmente crentes. Sabe por quê? Não porque eu julgo o coração da pessoa, mas eu percebo que não perdoa. E a pessoa que não perdoa, às vezes, dá uma dúvida para mim se realmente eu vou conversar na pessoa dela. Parece que ela não está sendo motivada pelo amor de Deus. Porque ela nunca experimentou esse amor. Certa vez eu estava dando essa mesma matéria para outro grupo que nem esse grupo hoje. E foi justamente um módulo sobre a família, sobre a vida conjugal. E a pessoa que estava assistindo justamente o módulo era crente, mas não convertido. Era crente da igreja, era membro da igreja, foi batizado, tudo. Já tomou a ceia do Senhor, mas não foi convertido. E ela me procurou depois e falou: pastor, eu nunca perdoei ninguém. Então eu falei para ela, então você tem duas coisas aqui, você está andando em trevas, devido ao fato que você não converteu, ou você está tão longe de Deus, quando você converteu, que você esqueceu como que você é. Agora, eu não falei para ela que ela não era convertida, ela mesma chegou à conclusão que ela não era. O que acontece, às vezes, na igreja, quem sabe tem nessa igreja, né? Eu conversei com algumas pessoas, desde que eu cheguei aqui, eu perguntei sobre a sua conversão. E algumas pessoas têm me falado assim: eu fui criado no lar cristão, né? Eu não perguntei onde você foi criado. Você é salvo? Você teve uma experiência com Deus? Você conhece Ele? Não é questão de ser criado no lar cristão. Graças a Deus que você foi criado. Mas isso não dá garantia da salvação, não. A garantia da salvação é você corresponder com Ele. Agora veja o seguinte. A medida do seu entendimento do amor de Deus é o tamanho da sua manifestação desse amor. Se você entende o amor de Deus, você tem uma compreensão do amor dele. A prova da sua compreensão, a sua manifestação do amor de Deus para com o seu próximo. Se você não tem essa manifestação de amor para com o seu próximo, eu digo que seu entendimento de amor de Deus é pequeno. Porque Deus nos perdoou como nós somos. Eu não tinha que fazer nada para receber o perdão dele. Ele já me perdoou de coração. Quando me arrependi, então Ele concedeu perdão à minha própria vida. Eu digo para vocês hoje, eu tenho justamente um entendimento do amor grande de Deus. Aquele grande amor dele para com a minha pessoa. E quando eu fico refletindo naquilo, isso facilita para eu perdoar você. Isso facilita para eu perdoar Nancy. Isso facilita para eu perdoar meus filhos. Isso facilita para os filhos também me perdoem. Sabe por quê? Porque a gente tem uma visão ampla do amor de Deus. Nós devemos entender justamente o que significa o amor de Deus. Agora veja aqui, o modelo. Nós devemos o quê? Imitar o amor de Deus em Cristo Jesus. Agora, vocês sabem que a palavra cristão significa pequeno Cristo? Eu não sei quantas pessoas que são cristãos, mas não são pequenos cristos. Você nem ia perceber que é um cristão. Às vezes você fala com uma pessoa, quando eles falam que é cristão, eles dizem logo em seguida: eu pertenço a tal igreja.
Muito bem, eu fico feliz que você tem a igreja. Mas a sua vida não reflete que você é cristão. Se você estivesse diante do tribunal hoje, tribunal humano hoje, sendo acusado de ser cristão, será que tem evidência que realmente você merece ser culpado como cristão? Irmãos, é sério em lar, evangelizar e discipular, entender o que significa imitar o amor de Deus através de perdoar a pessoa. Seja, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Filipenses 3,17, irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Então você percebe, não estou colocando minhas ideias para você. O que eu estou colocando para você é justamente o que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 2, que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é isso aqui. A Bíblia é mente de Cristo. A Bíblia revela o pensamento de Deus. Isaías havia colocado o seguinte: os pensamentos dele são mais altos que nossos pensamentos, os caminhos dele são mais altos do que nossos pensamentos. A palavra dele não volta vazia. Então eu tenho toda certeza durante essa semana, o que havia falado aqui não vai voltar vazia não. Mesmo que você esteja rejeitando, não volta vazia. Porque ela pega você. Ela confronta você, ela anima você, ela instrui você, ela exorta você. Então nós entendemos que nosso exemplo fala muito alto aos nossos filhos. Agora, minha pergunta para os pais hoje, os pais estão me ouvindo? Como tem sido o seu exemplo essa semana para com seus filhos? Filhos, isso é um exemplo para seus pais, como tem sido? Então você percebe que cada um deve o quê? Se confrontar biblicamente, despojamento e revestimento. Não há condenação, não há autocondenação, há autoconfrontação, onde você vai examinar a si mesmo. Agora veja, observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Então hoje eu estou dizendo para vocês, por favor, fica observando justamente a vida de uma pessoa que está vivendo de acordo com a palavra de Deus, para que você possa seguir justamente o exemplo do Bill. Agora, quando eu digo o exemplo do Bill, não é meu exemplo. Na verdade, Paulo havia dito o seguinte: imite a mim, como eu estou imitando quem? Cristo Jesus. Então, na verdade, você não vai me imitar. Você vai imitar justamente a pessoa com quem eu estou mentindo na minha própria vida. Agora veja o seguinte: ame e perdoe como você foi amado e perdoado em Cristo Jesus. Livremente. Veja ainda, completamente. E também, percebe, disposta em não lembrar mais seu pecado. Irmãos, se isso não anima você, se isso não motiva você, se isso não mostra para você um modelo de perdão, então você está morto aí. Porque a Bíblia coloca para nós um modelo, Jesus, e Ele mesmo nos motiva para perdoar. Então, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Amém, aleluia, amém. Agora, voltando, conclusão. A nossa aplicação, teologia e prática, são o quê? Inseparáveis. Às vezes a pessoa, estão me ouvindo bem? Às vezes, a pessoa tem uma teologia correta, mas não pratica. Como fica? Você tem uma teologia correta, mas não pratica. Às vezes o pai, ele vai na igreja e ele tem uma teologia correta, mas em casa ele não pratica. Às vezes os filhos têm uma teologia correta e vai para casa, não obedecem os pais. Então percebem, não pode separar teologia e a prática. Ou seja, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.
Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Nossa conclusão: o equilíbrio entre o quê? A lei de Deus e a graça de Deus. A lei me acusa. A graça faz com que eu possa obedecer à lei de Deus. Irmãos, eu não tenho condições de amar a Nancy do jeito que ela merece sem Deus. Quando eu conheci a minha esposa, eu não conhecia Deus naquele tempo. Meu amor para ela era meu amor. Mas hoje, meu amor para ela não tem nada a ver com sentimento, não tem nada a ver se ela é pessoa boa ou pessoa má. Meu amor para ela hoje é um compromisso, porque o amor divino. O amor divino, ou seja, eu sou um canudo. Eu estou chupando o amor de Deus passando para minha mulher. Não porque ela merece. E ela faz a mesma coisa comigo. Eu não mereço o amor dela. Mas ela me ama. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre o amor da minha esposa para comigo. Sabe por quê? São duas coisas. Primeiramente, ela tem uma teologia correta. Mas ela pratica a teologia dela comigo. Então, eu digo para você, talvez você tenha uma teologia correta. A pergunta é, você pratica a sua teologia? Isso que é importante na lar cristão. E eu falei para você não sei quantas vezes essa semana que a força da igreja local são as famílias. E a força da família são os pais. Os filhos estão sendo discipulados pelos pais. E se os filhos não estão sendo discipulados pelos pais, então os pais é uma plena vergonha. Agora notem, porque a lei mata, o Espírito vivifica. Então Paulo coloca para nós bem claro que a lei, ela é necessária, mas ela mata, ela condena. Mas o Espírito vivifica para eu poder o quê? Obedecer à lei de Deus. O Evangelho liberta você da quê? Da prática do pecado. Agora, vocês sabem que a salvação tem 3 tempos? Sabia? 3 tempos. Você foi salvo da penalidade do pecado. Jamais você será condenado. Ele levou sobre si a nossa condenação. Ele atribuiu para nós a justiça dele. Ele imputou justamente o quê? A justiça dele para nós. Então, eu fui salvo da penalidade. Isso não anima você? Não motiva você? Você, pecador, foi o quê? Salvo da penalidade. Você não vai para o inferno, você não é condenado mais. Aleluia! Mas às vezes você pensa nisso aí, amém. Eu não tenho penalidade. Não, veja bem. Futuramente, o passado, penalidade. Você foi salvo. Futuramente, você será salvo da presença do pecado. O dia que você morra, ou se ele voltar antes da sua morte, você será salvo da presença do pecado. Você imagina num ambiente onde não tem mais pecado? Eu não posso nem imaginar como ficaria um lugar que não tem pecado. Isso é além da minha capacidade de imaginar como ficaria num grupo assim sem pecado. Mas o que é mais importante para você? Estão me ouvindo bem? O que é mais importante para você é que hoje você está sendo salvo do poder do pecado. Despojamento, revestimento. O Espírito Santo capacita você. A palavra dele é suficiente, adequada, fiel, verdadeira. E o Espírito Santo capacita você para você poder justamente ser libertado do poder do pecado no dia de hoje. Mas algo continua. Não que você faz uma vez só. Porque todo dia você é tentado. Tem alguém que não foi tentado hoje? Alguém aqui não tinha passado na sua cabeça algo que não agradou a Deus? Ou só eu?
Irmãos, eu luto todo dia com meus pensamentos. Mas eu venço. Sabe por quê? Porque o pecado não tem poder sobre mim mais. Porque eu vou me despojar, me revestir. Agora veja o seguinte: vocês foram libertados do pecado, se tornaram-se escravos da justiça. Deixa eu voltar aqui. Eu quero mudar agora nosso estudo para justamente conflitos conjugais que não estão na sua apostila. Eu assumo a culpa. Não vou passar culpa nele não, porque eu mandei para ele todos os estudos. Eu verifiquei lá, olhando lá, não tinha. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu tenho aqui na minha pasta, eu vou passar para ele, e ele pode fazer cópias para vocês. Então, eu quero terminar hoje à noite com conflitos conjugais, e você vai ter mais tarde justamente essa parte na sua mão. Inclusive, talvez facilite, porque quando você está olhando para a sua apostila, nem sempre você está me ouvindo. Bem, está me ouvindo, mas não está escutando, né? Então, de certa forma, a apostila complica. Nem sempre, mas às vezes complica. Então, nós vamos ter a apostila lá na tela. Agora, nossa chave, novamente, que é: amarás o Senhor teu Deus. E segundo, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, eu sei que vocês... Mas será que ele só conhece esse trecho bíblico? Sabe por que eu sempre estou frisando? Porque Jesus frisou. Ele falou os 2 grandes mandamentos. Agora veja o seguinte, Efésios 5, 21, 22, 25, para os casados. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Agora, eu já sei que você está pensando, porque eu já pensei. Eu já sentei-me onde você está sentado. Eu já ouvi esse trecho bíblico não sei quantas vezes, justamente em módulos como eu estou passando para vocês hoje. A mulher tem que ser submissa, o marido tem que amar ela. Eu já sei isso. Mas eu quero mostrar para você algo sobre submissão. Submissão é motivada pelo amor de Deus na sua vida para com seu marido. Porque a mulher, ela gosta de... Mas Deus não me ordenou amar a meu marido, só o marido me amar. Deus ordenou para ele, me amasse. E o marido dele fica pensando, bem, eu não tenho que ser submisso porque a Bíblia fala que ela deve ser submissa. Mas a submissão, sabe o que é? Manifestação de amor. E quando o marido ama a sua esposa, manifestação através do seu serviço para ele. Agora veja bem, Cristo amou a igreja de tal maneira que deu a sua vida. Está comigo? Mas antes de ele dar a sua vida pela igreja, o que ele fez na noite que ele foi traído? Lavou os pés dos discípulos. Agora, para mim, se eu estivesse lá, eu não teria deixado ele lavar meus pés, não. Eu pensando, eu não mereço que o Salvador, o mestre do mundo, ou seja, o mestre criador do mundo, lavar meus pés. De jeito nenhum eu vou lavar, eu seria que nem Pedro. Mas Jesus confrontou ele, não confrontou. Mas eu acho interessante que foi Jesus que lavou os pés dele, e um deles era o diabo. Você percebe que toda noite eu estou usando aqui sandália? Eu sou um imitador de Cristo. Não, na verdade, eu tenho problema com o pé. E quando ele fica quente, ele dá problema para mim. Então, eu uso justamente sandália. Você já me perdoou, né? Eu não ofendi você, não, né? Porque eu jogo de volta para você. Você precisa me perdoar. E além disso, eu sou um imitador de Cristo. Porque ele não tinha sapato, ele tinha sandália. Talvez não desse jeito, mas ele tinha sandália. Agora, por que eu falei isso aí? Para você lavar meu pé hoje à noite, vai ser mais sujo do que o pé dele. Porque ele tem sapato e meia, que evita sujeira. Eu não tenho meia nem sapato.
O meu pé, quando eu deito à noite, eu tenho que tomar banho antes de deitar, senão eu vou sujar a cama. Deu para entender, gente? Ele lavou os pés dos discípulos e eles andavam estradas de terra. Você já andou uma estrada de terra com sandália? Como fica o seu pé depois? Foi desse jeito que eram os pés deles. Muito bem, agora vamos passar para frente aqui. Qual é o nosso objetivo? Entender o conflito é inevitável no relacionamento conjugal e familiar. Não tem como evitar. Alguém aqui já evitou de vez? Não tem mais conflito na sua casa? Você percebe, tem, né? Agora veja o seguinte, objetivo. Identificar as causas dos conflitos, especialmente a sua principal raiz. Seja específico, identifique justamente aquela prática que ofende a Deus e ofende seu próximo. E você identifica como você mesmo deve ser justamente uma pessoa que tem um espírito perdoador. Agora, notem o objetivo novamente, aplicar princípios bíblicos na solução de conflitos. Normalmente é fácil acusar alguém do seu pecado. Não é fácil isso aí. Mas nem sempre você é específico. Você fala no modo geral. Para ter solução para o pecado tem que ser identificado especificamente. E para você ter solução, você tem que escolher, ou seja, identificar a solução para aquele problema. E eu já ouvi alguém falar assim, eu preciso mais amor de Deus. Agora, não é esse que você precisa, né? Eu preciso. Mas aquilo é muito geral. Quando se fala de amor de Deus, não é melhor falar assim, olha, eu preciso ser mais paciente porque a minha boca ofende a minha esposa. Nem sempre eu sou bondoso para com ela. Nem sempre eu sou benigno para com meus filhos. Nem sempre eu sou fiel para com meus filhos. Nem sempre eu sou manso para com meus filhos. Nem sempre eu tenho domínio próprio. Sabe o que isso fala? Que você está sendo carnal, porque o fruto do Espírito é justamente o que havia abordado hoje à noite. O amor, paz, alegria, longanimidade, paciência, né? Bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Agora veja a nossa introdução aqui. Muitos dos conflitos conjugais resultam de uma vida cujo propósito é agradar a si mesmo e não ao Senhor. O problema maior seu é você. É. O meu problema maior é eu mesmo. Agora, às vezes eu falo assim, olha, o diabo me tentou. Mas você sabe que ele não é omnipresente. Como ele pode me tentar enquanto ele está tentando alguém lá na África? Ele não é omnipresente. Mas o mundo me tenta. Mas o mundo me tenta porque eu estou de acordo com o mundo através da minha carne, sabia? Então você percebe que a tentação nossa vem do nosso ser. Agora não sai daqui dizendo que eu falei que o inimigo não tenta, ele tenta. Mas ele não pode tentar todo mundo ao mesmo tempo. Então ele utiliza o mundo. E sabe que o príncipe desse mundo é o diabo. E você sabe que a sua carne combina com o mundo, sabia disso aí? Então, ontem à noite, ou seja, quarta-feira, você viu que a maioria das pessoas foram para o quê? O jogo. Agora, eu acho interessante que o crente não quer sair na chuva para ir na igreja. Mas o incrédulo, ele vai passar a noite toda lá no estádio, na chuva, assistindo o jogo de futebol. Agora, não sai daqui dizendo que eu falei que futebol não é coisa boa. Não falei isso aí. O que eu estou dizendo é o seguinte, às vezes, nós fazemos uma confusão. Essa confusão nossa que nós não entendemos, que nós temos uma obrigação diante de Deus, mas o problema é que a gente procura agradar a si mesmo, em vez de agradar quem? A Deus. Agora, veja o seguinte, 2 Coríntios 5:9.
É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Agora, o filho não precisa ouvir isso aí. Ele precisa ou não? O filho precisa ouvir isso aí. E os pais devem ouvir isso aí. Eu digo para vocês, se isso não é seu alvo de agradar a Deus, não tem esperança nenhuma em ter harmonia no seu lar. Não é para você agradar as pessoas, é para você agradar a Deus e abençoar as pessoas. Eu não posso agradar a minha esposa. Sabe por quê? Porque ela é pecadora. Nem sempre que eu faço algo bom para ela, agrada ela. Nem sempre. Nem sempre quando ela faz coisa boa para mim, me agrada. Sabe por quê? Eu sou pecador. Então, ela, em vez de me agradar, ela agrada a Deus. E quando você agrada a Deus, você vai ficar justamente realizado, porque você sabe que hoje você agradou a Deus. Agora, veja, é por isso que também nos esforçamos, ou seja, nós temos justamente um alvo de agradar a pessoa de Deus. Então, agradar o nosso Senhor e abençoar o nosso cônjuge e os nossos filhos. Então, isso é o meu objetivo todo dia na minha casa. Quando me levanto, a primeira coisa que eu falo com Deus, a primeira coisa que sai da minha boca, a primeira coisa que eu penso, Deus, eu quero te agradar hoje. Deus, eu sei que eu tenho diante de mim durante o dia inteiro 2 caminhos. Deus, eu quero pegar teu caminho. Eu tenho meu plano hoje e pensar de uma forma correta diante de ti. Eu tenho um plano que eu chamo plano diário. Um plano que eu estou utilizando para ter pensamentos corretos hoje. Mas eu tenho 2 planos para todos os dias. Você quer saber o segundo plano? Alguém quer saber? Segundo plano meu. O primeiro plano que é plano diário. Segundo plano, plano de tentação. Porque todo dia, queira ou não queira, você vai ser tentado. E você precisa de um plano para evitar a tentação na sua vida. Abençoar o nosso cônjuge e nossos filhos. Colossenses 1:10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Só tem uma maneira na sua casa adquirir harmonia e crescimento espiritual. Sabe o que é? Agradar a Deus. Você hoje agradou Ele? Houve um momento que você agradou a si mesmo em vez de agradar a Deus? Houve um momento hoje que eu não agradei a Deus. Lembra que eu falei para você que houve uma pessoa que eu queria devolver a mesma moeda? Naquele momento, meu pensamento não agradou a Deus. Agora, irmãos, eu tenho muitos anos de convertido. 45 anos de ministério. Eu digo para você, hoje ainda, eu sou tentado de me agradar. Eu tenho muito conhecimento bíblico, mas hoje eu fui tentado. Mas hoje eu venci a tentação. Sabe por quê? Plano diário e plano de tentação. Agora veja aqui, agradar o nosso Senhor, abençoar o nosso cônjuge. Agora eu dou uma tarefa para o casal que vem me aconselhar, vem para ser aconselhado por mim. E uma tarefa que eu dou para eles é o seguinte. Vamos supor que eu estou dando conhecimento bíblico para você, tá bom? Então eu vou falar para você, eu quero que você faça uma lista de 7 maneiras que você pode abençoar alguém na sua casa. Deu para entender? O que você entendeu? Muito bem, agora eu vou falar com você agora. Faça uma lista de 7 maneiras que você pode abençoar a sua esposa. O que você entendeu? Então eu falei português claro, então, porque ela entendeu também, ele entendeu. Agora, a maioria das pessoas que eu dou essa tarefa, mas pastor,
É difícil fazer essa tarefa. Porque eu sou tão bonzinho, não penso, eu já estou fazendo 1000 coisas boas para o meu marido. Então faça algo que você nunca fez para ele. Deu para entender? Faz algo que não é comum para você fazer. Eu falei isso uma vez para um filho, mais ou menos esse tamanho aqui, vem cá. Agora eu faço uma pergunta para você, não sei se eu vou deixar você com vergonha ou não. Você arrumou a sua cama hoje? Você arrumou? Ô, rapaz, senta, vem cá. Você arrumou a sua cama hoje? Oh, senta aí. Vem cá. Você arrumou a sua cama hoje? Sim, lá em casa todo mundo arruma. Como? Lá em casa todo mundo arruma. Mas como você sabia arrumar a cama? A gente arruma dele. Alguém ensinou você? Quem ensinou você? A mamãe ensinou a gente. Ela ensinou você? Você ensinou eles? Agora isso é milagre. Não, eu digo milagre, porque eu vou na casa de pessoas, eu vou na casa de algumas pessoas, entro no quarto de um dos filhos, a cama está uma bagunça mesmo. Então, sendo que você não me ajudou, eu vou ajudar a mim mesmo, tá bom? Então vamos supor que o costume dele não é arrumar a cama. Então, uma coisa que ele pode fazer, que seria uma bênção para com a mãe, arrumar a cama. Não é isso mesmo? Você lava a louça? Lava a louça? Verdade. Ele está falando a verdade. Ele lava a louça. E as duas senhoras lá na sua casa, o que elas fazem? Elas não lavam a louça lá? Nós combinamos deles lavarem os pratos. Ah, ok, muito bem. É difícil, não vou usar eles mais como exemplo. Você estragou justamente nosso tempo hoje, viu? Vocês nem são pecadores mais. Que coisa. Você não quer dar aula? Oh. Agora, os conflitos podem ser o quê? Digam. Resolvidos. Esperança ou não? Solução ou não? Os conflitos podem ser resolvidos quando tratados biblicamente, ou seja, são verdadeiras oportunidades para crescimento espiritual. Agora veja o seguinte, Romanos 8, 28 e 29, sabemos que todas as coisas o que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Ele gosta dessa palavra, né? Ele fala isso para mim toda hora. Ele me falou hoje que ele foi predestinado. Mas eu dei a mesma moeda para ele. Ele falou, também sou predestinado. Muito bem. Agora, também os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de Cristo. Tudo que acontece em nossa vida tem um propósito. Coisa boa, coisa ruim, é para conformar você à imagem de Cristo. Conflito é algo comum em todos os casamentos e vida familiar. O alvo do casamento não é estar isento, o quê? De conflito. Mas lidar biblicamente com conflito quando ele acontecer. Agora eu vou fazer uma pergunta hoje à noite para você. Essa semana, desde domingo até aqui, houve um conflito na sua casa essa semana? Você está sendo transparente, né? Logo que eu falei, mais alguém? Houve conflito na sua casa? Filhos, houve conflito na sua casa? Você percebe que o conflito acontece em nossas casas. Nós devemos esperar de conflitos. Mas Deus, por sua vez, o que Ele fez para conosco? Ele nos deu solução para conflitos em casa. Então veja o seguinte, as diferenças entre o casal, ou seja, casal, deveria ser oportunidade de quê? Crescimento e não causa de conflito. Então, quando você tem conflito, deve ser um objetivo de crescimento espiritual. Quando você tem conflito, com solução para o conflito, vem logo o crescimento espiritual através de quê?
perdoar e ser reconciliado novamente com a pessoa. Agora veja o seguinte, todos os casamentos sofrem de vários graus de dor e ira causados por uma ofensa do cônjuge. Então, todos os problemas dentro da casa, não somente entre o casal, mas também filhos e pais, normalmente é questão de dor e ira. Se alguém hoje falasse comigo sobre um conflito que você tinha na sua casa, a minha pergunta seria, alguém perdeu a paciência? Alguém ficou irritado? Alguém ficou irado? Alguém sentiu a dor naquele conflito? Então percebe justamente todos os casamentos, vida conjugal sofrem de vários graus de dor e ira causados de que ofensas dentro do lar. Agora, as escolas, veja, as escolas que os cônjuges fazem durante um conflito, ir ao separá-los ainda mais ou uni-los mais fortemente. As escolhas. As escolas não, as escolhas. O que você vai escolher num conflito vai unir você ou vai separar você. Você já experimentou isso? Quando você está lidando biblicamente com conflito no lar, vai unir. Quando você está agindo de uma forma egoísta, vai se separar. Por isso, no Brasil, tem tanto divórcio hoje. Agora, os Estados Unidos está diminuindo o divórcio lá, sabia? Era 52%, hoje é 48%. Todo mundo fica, puxa, está ficando melhor aqui nos Estados Unidos. Sabe qual é o problema? Não se casam mais. Aí não precisa divorciar, né? Porque tantas pessoas já apanharam em divórcio. Apanharam mesmo. Então eles pensam, bem, melhor ajuntar-se sem casar, porque daí eu não vou ter justamente nenhuma obrigação se eu não estou querendo ficar com ela ou com ele. É uma tristeza. Então pode nos separar ou nos unir. Agora veja o seguinte, possíveis causas de conflito conjugal. Comunicação. Primeira coisa, você talvez, mas por que ele falou tanto de comunicação? Porque na minha experiência em ajudar casais e famílias, eu tenho visto que o problema maior é a comunicação, que não agrada a Deus. Segundo lugar, trabalho e profissão. Em nosso país hoje, a maioria das mães trabalham. Agora, não sai daqui dizendo que eu falei que é pecado para a mãe trabalhar. Não falei disso aí. Mas o problema é que contribui para o problema. Porque quem está criando os seus filhos? Quando você trabalha, o seu marido trabalha, quem cria os filhos? Percebem, irmãos? É um problema sério. Cria problema na vida conjugal, na vida familiar. Finanças. Finanças é um problema sério nos Estados Unidos e eu estou vendo que é a mesma coisa aqui no Brasil. Você está vendo tantos carros na rua hoje? Quando eu vim para o Brasil, só tinha Fusca. E Fusca era barato naquele tempo também, não era caro. A primeira Fusca que eu tinha, eu paguei $3.500, que seria menos que R$10.000 hoje. Um Fusca. E aquilo foi uma bênção para mim. Mas hoje nós temos carros bem melhores do que Fusca, não é isso mesmo? Quantos são pagos lá? Quantos estão pagando justamente pagamento no carro? Quantos? Talvez você mesmo, né? Agora não sai daqui dizendo que eu falei que é pecado você ter dívida com carro. Não falei isso aí, mas cria problema para você. Porque quando você está obrigado de pagar empréstimo, vai haver problema porque você não vai ter controle sobre aquilo. Daí o que acontece, uma pessoa fala, mas olha, se você paga R$50 por mês, isso é menos que R$2 por dia. Você não arruma R$2 por dia? Eu arrumo. É mais uma dívida. Deu para entender isso aí? Então o que acontece lá nos Estados Unidos, 80% dos americanos hoje,
estão com dívida tremenda. Ou seja, eles gastam 10% mais do que eles estão ganhando lá nos Estados Unidos hoje. A maioria dos casais nos Estados Unidos hoje devem entre 10 mil e 15 mil dólares no cartão. No cartão. Cria problema na vida conjugal, na vida familiar. Outra coisa, mágoas. Não houve perdão. Você tem mágoa na sua vida contra alguém no seu lar. Outra, a parte sexual. E também filhos. Às vezes os pais têm problema entre si devido à maneira que eles estão criando os filhos. A mãe não concorda com o pai não concorda com o filho. E distanciamento. Eu não sei quantos casais que eu conheço hoje que estão na mesma casa, eles são casados no papel, mas eles não têm vida conjugal dentro do lar. São separados mesmo. De coração, eles são separados. Mas estão na mesma casa, mas não estão juntos mais. Você percebe, irmãos? Isso cria problema na vida conjugal e na vida familiar. Agora, não julguem, para que vocês não sejam julgados hipócritas. Tire primeiro a viga, trave do seu olho. Então, você percebe, você vai julgar a si mesmo, e depois você vai ter condições de ajudar seu irmão, sua esposa, seu marido e seus filhos, seus pais. Agora, pergunta para ponderar. Vamos pensar nessa pergunta. Quais são as ferramentas que podemos utilizar para melhorar o nosso relacionamento conjugal e familiar? Então, eu quero terminar com essa parte hoje à noite pelo seguinte. Em vez de eu permitir que você me pergunte hoje à noite, eu vou fazer pergunta. Então, eu tenho 5 minutos de perguntas para você. E se você demorar, eu vou tirar 10 minutos de perguntas. Vai depender de você. E lembra que tem o que lá embaixo? O que tem lá embaixo? O que? Canjica, né? Muito, você gosta? Não, essa família aqui nunca vi igual. Nunca. Você gosta? Também não? Você gosta? Ah, então você pode ir. Pode ir. Não. Então, eu vou fazer algumas perguntas. O que você pode fazer para facilitar a sua vida conjugal e a sua vida familiar? Já a quinta noite que eu estou com vocês, não é isso mesmo? Hoje é sexta, né? Então, hoje, a quinta noite que eu estou com você, eu quero saber o que você aprendeu sobre solução para a vida conjugal, a vida familiar. E se você não levanta a mão, eu vou chegar e falar com você para você falar alguma coisa. Quem vai levantar a mão? Quem? Quem vai levantar a mão? O que você aprendeu hoje, ou ontem, ou quarta-feira, terça-feira, segunda-feira, que facilita você ter justamente uma solução. Aqui, ó. Meu irmão, ouvir mais do que falar. Muito bem, não foi coisa boa? Oh, parabéns para ele. Oh, coisa tão simples. É, exatamente, ganhou canjica, né? Agora, mais uma pessoa. O que, aqui, ó, aqui. Que perdoar não tem nada a ver com fé e sim com obediência. Todo mundo ouviu o que ela falou? Fala novamente. Que perdoar não tem nada a ver com a fé e sim com a obediência. Muito bem, ótimo, obrigado, viu? Mais alguém? O que você aprendeu essa semana de valor para você para fazer uma solução na sua casa? Mais alguém? Aqui. Falar em amor. Falar em amor. Mais alguém? O que você aprendeu? Aqui, ó. Aqui.
Chamou muito a minha atenção o que o senhor falou. Nós não podemos controlar os nossos sentimentos, mas nós podemos controlar os nossos pensamentos, levando-os cativos a Cristo. Muito bem. Você ouviu o que ela falou? A gente não pode controlar o sentimento, mas o pensamento nós podemos dominar. Porque o fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Mas alguém. O que você aprendeu essa semana ali? Que antes de julgar os outros, você tem que julgar a si mesmo. O quê? Antes de julgar os outros, você tem que julgar a si mesmo. Ouviu o que ela falou? Coragem, quantos anos você tem? 12 anos, ela falou que ela aprendeu a julgar a si mesmo antes de os outros. Muito bem. Mais duas pessoas, antes de terminar aqui, mais duas pessoas. Sem perdão não há reconciliação. Sem perdoar, não há? Reconciliação. Muito bem. Agora, será que a sua esposa que levantou a mão? Responda ao invés de reagir. Responder em vez de reagir. Agora, eu vou terminar com um testemunho aqui bem rápido. Eu fui na casa deles hoje. E fui abençoado. Fui abençoado pelo seguinte. Eu havia mandado um WhatsApp para minha esposa dizendo que hoje eu não sei o que vai acontecer. Eu vou almoçar na casa deles, mas nunca fui na casa de alguém que é cega. Isso é a primeira vez. Nunca foi. A primeira vez. Então eu pensei comigo, mas como vai ser lá? Ela não me enxerga. Se eu falar para ela que eu sou bonito, ela tem que concordar porque ela não enxerga, né? E se eu falar para ela que eu sou cabeludo, ela não tem como não saber que eu sou ou não sou, né? Mas eu fui lá, o que ela me ensinou hoje. Vem cá, irmã. Vem cá, por favor. Você, vem cá. Você me ensinou hoje. Vem cá. Eu vou pegar a sua mão aqui. Você vem comigo, tá? Muito bem, vem aqui comigo. Eu fui na casa dela. Ela fez assim comigo. Ó, ela colocou a mão aqui. Ela foi mostrando a casa para mim. Quadros. Plantas lá fora. Me mostrou onde fica a cozinha. Ela falou, entra aqui no escritório. Ela me abençoou hoje de tal, nunca foi na casa de uma pessoa cega como ela. E ela manifestou um amor para com a minha pessoa de uma forma bem especial. Então eu falei para minha esposa, amanhã eu vou falar para você como foi na casa dela. Porque eu falei para a Nancy, olha, eu não sei o que eu vou esperar lá, porque ela não me enxerga. Mas ela me enxergou. Inclusive eu falei para ela que ela enxerga melhor do que muita gente. Deu para entender isso, irmãos? Então, eu quero agradecer pela vida dela. Vocês vão permitir? Vão permitir ou não? Pastor, vai permitir? Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Pai Celeste, eu quero agradecer-te, ó Deus, pela vida da minha querida irmã, pela maneira que eu fui recebido na sua casa, pelo amor que ela manifestou para a minha pessoa, e como ela mostrou a casa toda, menos o segundo lugar, o segundo andar. Mas eu falei para ela que eu não queria subir. Mas ela mostrou para mim tudo lá fora, piscina, lugar de oração dela. Ela mostrou para mim as plantas, as árvores, dentro da sua casa. E ela também, ó Deus, me amou de uma maneira tão bonita, que eu posso dizer para ti, ó Deus, hoje à noite, eu sou o melhor homem hoje, porque eu tenho passado o tempo na casa dessa irmã, hoje à tarde. Em nome de Cristo, eu oro, amém, aleluia, amém. Então, eu vou levar você de volta para seu banco, tá bom? Vem comigo. Do jeito que você fez lá em casa, tá? Desse jeito, ela foi desse jeito, me mostrando, viu? Tudo que ela tem em casa. Muito bem.